Olá a todos, hoje eu falarei sobre uma batalha que foi considerado o início da insurreição pernambucana, porque até então existiam outras batalhas, mas elas não foram suficientes para repelir o inimigo holandês. Houve a batalha naval dos Abrolhos, houve a batalha de Porto Calvo, a primeira batalha da Bahia e a segunda batalha da Bahia. Essas batalhas, apesar de serem vencidas pelos brasileiros, mas elas não tiveram efeito prático, elas não expulsaram o inimigo. Então, em 3 de agosto de 1645, numa cidade chamada Vitória de Santo Antão, minha cidade, houve a Batalha das Tabocas, onde de um lado existia o coronel House, o coronel holandês, e o capitão chamado Blair. Do outro lado, uma rebelião que era liderada por João Fernandes Vieira, apoiado por um índio potiguar chamado Antônio Felipe Camarão e também por um africano liberto chamado Henrique Dias. Esses homens, inclusive, têm o nome dele escrito no livro dos Heróis da Pátria e outros, mas esses foram os primeiros. Ocorreu que em 3 de agosto, o João Fernandes Vieira, que ele era um dono de engenho, ele reuniu pessoas, não eram nem soldados, eram em torno de 1.200 pessoas vitorienses, e foram até o cume rochoso do Monte das Tabocas. Prepararam lá um campo de batalha com peças de artilharia, poucos, acho que umas 3. E as pessoas não tinham armas, eles tinham só um pedaço de pau, assim, facão, tinham poucas armas. Do outro lado, o coronel, o House, ele tinha um exército de 1.900 homens, e eram soldados, treinados, abastecidos e armados. Então ocorreu que começou a batalha. Nessa batalha, o coronel ele fez 4 tentativas de tomada da colina, né? E ele foi repelido as 4 vezes. Ao pôr do sol, a batalha foi perdida e eles foram embora. Então os vitorienses se sagraram vencedores. Com isso, a Bahia mandou um apoio, porque viram que aquela incursão ali, aquela insurreição poderia dar certo. Eles mandaram um apoio de tropas baianas. Todo ano se comemora lá em Vitória de Santo Antão a Batalha das Tabocas, no dia 3 de agosto. Aí o pessoal vai lá se reunir e bebe, tem festa. Tem um museu lá, uma capelazinha, umas peças de artilharias. E a história está lá, a história do Brasil. Está gravada ali naquele monte. A próxima batalha será, como eu falei, a Batalha dos Guararapes, a primeira, o marco do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro nasceu lá. E eu vou contar ela depois, mas antes eu queria dizer que nessa época no mundo, o mundo estava doido, estava guerra para todo lado. Os espanhóis guerreavam contra os portugueses por causa da União Ibérica. Os holandeses, que guerreavam contra os portugueses aqui no Brasil e nas colônias africanas, eles eram a favor de Portugal lá na Europa, contra os espanhóis, por causa lá dos Países Baixos. Já os ingleses, eles lutavam contra os portugueses, contra os espanhóis e os holandeses. Aí nesse contexto, a Holanda, a Companhia das Índias Ocidentais aqui no Brasil, elas não tinham mais força para combater aqui no Brasil. Elas não tinham mais força para combater aqui no Brasil por causa da guerra que eles tinham lá com os ingleses, com os espanhóis, lá na Europa. Todo mundo guerreava contra todo mundo, ninguém tinha aliado, ao mesmo tempo que existiam alguns aliados de ocasião, né? Essa batalha no Monte das Tabocas, os holandeses perderam cerca de 800 homens. Já os vitorienses perderam em torno de 400. E a próxima batalha será a Batalha dos Guararapes, que foi, como eu disse, o marco inicial do Exército Brasileiro. Valeu quem assistiu. Valeu.